O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando viu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos se repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que quer que ele te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. O que queres que eu te faça? Fala Jesus, não? Que eu veja. E volta o eterno grande problema do porquê a gente frequenta uma igreja. Somos todos cegos. Porque quem não conhece o caminho da vida é cego. E qual é o caminho da vida? A própria vida. Olhando a natureza, olhando os animais, eles estão dirigidos pelos instintos vitais. Instintos vitais de sobrevivência, instintos vitais de reprodução, instintos vitais de maternidade e de paternidade. É só observar aqui mais no mato, dá para se ver a natureza. Instintos vitais da vegetação, de água, de sol. Gente, tudo isso é um instinto vital para, prestemos atenção, produzir vida. O nosso instinto vital está totalmente ao contrário. Nós gastamos as nossas forças vitais não para procurar a vida ou produzir vida. Depois vamos explicar o que vem a ser a vida na revelação que Deus nos faz através do Filho dele. Mas nós praticamente vivemos pela e para a sobrevivência, não para a vida e nem para produzir vida. Haja visto um caso muito prático, real, porque, sabe, na visão cristã da vida não existe filosofia, não existe sonhos, não existe, sobretudo, ilusões, nem visões. Nem visões. Mesmo que eu veja todos os anjos do céu, mesmo que me apareça Nossa Senhora, mesmo que aconteça todos os fenômenos mais extraordinários dentro da natureza, isto não entra absolutamente em nada na nossa fé. Pode me assustar para eu criar juízo, só. Mas a visão mesmo seria o instinto vital dentro de cada um de nós. E qual é esse instinto vital dentro do ser humano? A alma. Nosso instinto vital não é o corpo. Nós temos o corpo em comum com os animais.
aquilo que na carta aos Hebreus, em outro lugar, fala os bens invisíveis. São bens? São. Invisíveis, porque a gente não vê com estes olhos de carne, físicos. Mas são bens. Desculpe se eu me repito várias vezes, mas porque também para mim, para fixar as ideias, a gente tem que repetir muitas vezes na própria cabeça, sabe? A gente é duro de compreensão. Então, nós temos um bem invisível que todo mundo reconhece. Não precisa ser religioso, não. Basta ser criatura humana. Este bem invisível é a inteligência. Você se enxerga a inteligência? Não. Por que mandamos as crianças para a escola? Só para ter um futuro econômico? Não. Aí que você se estranha. Por isso que a escola não funciona. Nós estamos criando robôs nas nossas escolas. Nós estamos criando máquinas humanas. Máquinas humanas. Nós não estamos usando a escola, pelo menos para desenvolver a inteligência humana, a capacidade da compreensão humana sobre as coisas e sobre o próprio trabalho. O problema é muito sério. Se multiplicaram aos montes, escolas técnicas. As escolas humanas, matérias humanas, não têm mais valor. No entanto, até na prática, isto não funciona. Já nos tempos do comunismo, na Rússia, fizeram uma experiência, ensinaram tecnicamente os operários de uma fábrica a trabalhar melhor. A produção aumentou 20%. Numa outra fábrica, parou um ano inteiro. Simplesmente para estudar. O que é estudar? Estudar. Ler livros, conhecer geografia, história, matemática, estas coisas. Conhecer. Quando depois voltou, a fábrica aumentou a produção em 100%. O operário tinha a compreensão do trabalho que fazia. Gente, nós estamos simplesmente no nível cabível, compreensível, humano, bem invisível, a inteligência. Aqui nós fazemos um passo para frente. Existem outros bens reais, invisíveis. Aí cada um dá a resposta a si mesmo. Se o bem maior para você é o teu corpo, tem que aceitar as consequências do valor do teu corpo. Comamos e bebamos, porque amanhã se morre. A juventude é o máximo, que nem uma flor. Tem que trocar todo domingo estas flores. Que bom se elas ficassem o ano todo, não é? Passou este domingo, amanhã já começa a murchar. E assim, a vida biológica é um bem, lógico, visível. E a gente dá um valor enorme, imenso. E fica se acabrunhando, e fica se esticando, e fica virando, sei lá, qualquer coisa, menos. Fica se transformando em Frankenstein. Não, é a realidade, gente, parece piada, mas é a realidade da ciência moderna, gente. E ficamos fazendo inseminações agora com 62 anos, etc. Por quê? Temos reduzido. Então veja, o erro não é problema de erro de economia. A economia é a última
alguma coisa, se vive com muito pouco. Se vive com muito pouco. Um amigo meu em Milão tinha um filho de 12 anos, ele é muito rico. Levava o filho para passear em Amsterdã, para distrair. 12 anos, gente, isso 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás. E ele falava para mim, Frei, os nossos filhos aqui, e vocês podem ver que tem famílias um pouquinho mais abastadas, né? Eles são tristes, eles não conhecem mais alegria. Os únicos que têm um pouco de alegria são as crianças pobres. Alegria psíquica, vamos dizer, não é a verdadeira alegria, mas uma alegria psíquica. Porque o enjoo da vida é muito grande, mas por que este enjoo da vida? Porque nós temos esta outra realidade grande, invisível, os bens invisíveis. Porque daí nós vamos compreender o que fala do sacerdócio outra vez hoje, de Cristo, sumo sacerdote eterno. Os bens invisíveis que nós chamamos de alma. Voltamos ao princípio da nossa criação humana. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Biologicamente se transmite uma imagem e semelhança, podendo descobrir pelo DNA agora, física aos filhos. Podemos alimentar esta imagem dos filhos no ventre materno, já isto com outras experiências, seria aonde a mãe comunica. Eu lembro quando fazíamos os cursos, um dia ia dar uma palestra, eu sabia o que ia dar sobre a maternidade. Aí me veio a ideia, você lembra, nós já fazia estas reuniões, vocês também. E me veio a ideia. O que acontece? Quando a mulher está grávida, ela come, transforma o alimento. Gente, estamos falando de ciência. E sendo que nós falamos de vida, a vida espiritual também é ciência. Ciência. O que quer dizer ciência? Que pode cair na experiência lógica do espírito, mas é ciência. Nós queremos tratar de ciência simplesmente o quê? A física, o corpo, a natureza. E depois enchemos o mundo de psiquiatras e psicólogos. Nós que negamos o espírito. Alguma coisa de errado está. Então, esta dimensão espiritual, como disse, comparando se a mãe se alimenta com uma fruta, com qualquer comida, o corpo da mãe transforma aquele alimento através de canais que são totalmente diferentes da boca, etc. Pelo cordão umbilical, ela alimenta o corpo da criança que está dentro do ventre materno, e ela vai crescendo. Se espiritualmente a mãe for cristã, se alimentar de Cristo, que verdadeiramente é comida, meu corpo é verdadeira comida. Ou você crê, ou você não crê. Depois vai fazer o efeito, pela fé, que nem o cego de Jericó. Jesus, que eu vejo, vai, tua fé te salva. Você acreditou que eu posso te salvar. Outros não, eu passei, outros zombaram de mim.
Outros acharam que eu era a ruína do país, que eu ia ser o fim do templo. Então não acreditaram em mim. Você acredita? Então eu posso fazer. Eu posso fazer. Mas então se se alimenta espiritualmente com o corpo de Cristo e fica em oração, sendo que Cristo é uma realidade aí que vem espiritual, a mãe vai alimentar também a alma do filho que está gerando. É algo diferente. É algo diferente. Mas tudo se trata de saber e aceitar o princípio da vida, que dentro do ser humano existe esta dimensão espiritual. E é a mais alta, não somente, é a dimensão divina. Presta atenção. A dimensão divina do homem. A nossa alma é aonde Deus pode vir a habitar. Ele não pretende nada de nós, como a mãe não pretende nada da criança que está gerando. Aqui é uma coisa muito prática. A criança não pode fazer nada, recebe a vida. Naturalmente ela depende da vida da mãe. Tanto que quando se estraga o corpo da mãe, acontece o aborto. Ou acontece a malformação da criança. Agora, espiritualmente, não tem isto. Espiritualmente, temos algo que nem o pecado atinge, gente. Vocês sabiam? Que nós somos puros, maravilhosamente puros. Podemos ter feito os piores estragos do mundo. Nós somos puros. A alma é pura. O pecado não atinge a alma. Vocês não sabiam, não? Ainda bem. Ainda bem. Porque será o princípio ativo. É isso porque eu falei para vocês. Isto aqui é ciência. Ele é um princípio ativo dentro de nós. Que vai receber a vida ativa que é o próprio Criador do mundo, que é o próprio Deus. E é gozado o tempo. Por isso que Jesus, quando falou com a samaritana, disse: mulher, vocês não vão adorar Deus mais, nem em Jerusalém, nem aqui no Monte Garizim, que tinha se separado dos judeus. Mas a salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu, filho de Davi, da descendência de Davi, a tribo de Judá. Mas de agora em diante, vocês vão adorar Deus aonde? No Espírito e na verdade. Na alma e na inteligência. Senhor, que eu veja. Aqui encontramos por quê rezamos. Que eu veja. E quando eu vejo, o caminho da vida se faz claro. Aí eu não tropeço mais. Não adianta você não querer tropeçar. Abre os olhos. Já pensaram alguém que quer vir aqui, lá de cima, com os olhos fechados? Né? Daqui a pouco vai cair no lago, vai tropeçar. Né? Mas parece brincadeira, gente, mas é assim, nós vivemos na vida assim. Nós vivemos cegos na vida. E não queremos tropeçar, não queremos pecar, não queremos errar. Bom, então procure a luz. O bem maior. E qual é a luz? Falamos no comecinho. A vida é o instinto da natureza. Tudo é para a vida. Tudo pela vida. O instinto da vegetação, o instinto das flores, o instinto das frutas, o instinto dos animais, o instinto também da nossa parte animal, da reprodução afetiva, etc, etc. A vida.
é vida. O resto não funciona. Intelectualismo não é vida. Não funciona. Vida é vida. Não tem limitação. Não tem qualidade. Não tem característica. É um impulso vital que vai para a construção. Então, se a luz é a vida, qual será a luz dentro de nós? Não pode ser a vida biológica. Nós vamos botar os pés pelas mãos. Por isso que nós erramos. Para vocês compreenderem uma coisa, porque nós não entendemos a vida humana. E isto é um conceito terrivelmente geral e terrivelmente analfabeta. Por que falo analfabeta? Porque não preciso estudar para ter este conceito na vida maravilhoso. Quero que os meus filhos tenham tudo o que eu não tive. Todos. É ou não é? E se a gente já teve, quero que os meus filhos tenham ainda mais do que eu tive. Por isso que eu disse que é analfabeta, que não precisa ir a nenhuma escola para aprender isto. Por que acontece isto? Porque botamos os pés pelas mãos. O pior, insisto, é nós que frequentamos uma igreja. O pior, e às vezes nós padres que incentivamos até estar aqui. O pior é o povo que cria os santos, intercessores de todos os favores. Minha nossa, quantos deuses tinha antigamente. Minha nossa, quantos santos modernamente. O último que eu soube é São Longino, como se chama? Longuino. São Longuinho. É o santo do quê? Para encontrar as coisas perdidas. Santo Antônio, na Itália, são mais modernos, mais famosos. E os freis rezam a trezena Santo Antônio para achar as coisas, os Veneti. Entendeu? Quantas besteiras religiosas. O pior é o besteirão religioso. Entendeu? Então, esta vida, que na medida que ela cresce em nós, é como toda vida biológica também, começa com um pouquinho. Alimentada, ela vai se desenvolvendo, ela cresce e depois se torna fecunda. Então, esse processamento não vamos tratar hoje. Mas é preciso, para você ter esta esperança, para você, fazer este processamento, você deve ter esta esperança que vai querer conquistar esta vida. Entende? E quem é que nos revela isto? Eu sou a vida. Aqui entra a nossa cegueira. Aqui entra a nossa cegueira. Nós não procuramos Cristo, pessoa. Como se procura um amigo, como se procura uma namorada, como se procura a bebida, como se procura a droga também. Nós não procuramos Cristo. Porque nós não temos fé nele. Se nós temos fé que Ele possa ter trazido somente as coisas, é lógico que não funciona. Aonde vem o grande mistério, que depois não é tão misterioso se a gente começa a entender, do sacerdócio de Cristo. Jesus não era sacerdote. Tinha a tribo em Israel de Levi, como Adão fala, que eram indicados para dirigir o povo, para oferecer as ofertas.
de expiação ou de comunhão, não vou explicar isso, mas entendeu? Estas ofertas para expiar os pecados. Agora vocês viram os muçulmanos lá, esta festa dos dias, isso estava no sentimento profundo do ser humano, o sentimento de culpa, tirar o sentimento de culpa. Cristo não veio para tirar um sentimento de culpa. Prestemos atenção, claro isto. Ele não veio para tirar sentimento de culpa. Ele não veio me tirar o medo do inferno. E quem fala isso, gente, não é o Frei Vitório, não. É o próprio Cristo. Eu vim para que tenham vida. E a tenha em abundância. Esta é a finalidade da vinda de Cristo sobre a terra. E, para tanto, Deus tinha que entrar em comunhão com a humanidade. Ele não fez a humanidade separada de si. Então, um homem, estava dizendo antes, Davi, falou: Deus, eu moro no palácio e você mora numa tenda. Não se preocupe, Davi. O teu filho vai me construir o templo. Salomão construiu o grande templo de Jerusalém, que agora sobra as ruínas. E ainda se chora sobre as ruínas. Que tristeza. Chorar sobre as ruínas daquilo que passou. Por que não olhar para frente? Que povo mais pobre, sem esperança, sem futuro. Chorar o que foi destruído. Construiu o templo. Foi colocado. E Salomão, quando fez a oração, linda, falou: Deus, eu te construí o templo para você vir morar aqui no meio do povo. Então veja, é uma linguagem muito simples, muito clara. Mas como pode este templo te conter, se nem os céus dos céus te contêm? Você é infinitamente maior do que este pobre templo aqui. Será um ponto de referência, mas você não vai estar aqui. Aí teve outra pessoa que construiu um templo. Maria. E o templo é o ser humano. Só o ser humano tem uma dimensão tão infinita onde Deus pode habitar. Por isso que os primeiros cristãos diziam: conheça, o cristão, a tua dignidade. Conhece, o cristão, a tua grandeza. Por isso que depois é muito fácil jogar fora a nossa existência, porque não conhecemos isto. Não conhecemos a nossa grandeza. O único templo infinito, imenso, é a nossa alma, onde Deus pode habitar. Porque aquele homem que nasceu era um homem de verdade, da nossa raça humana. Mas é exatamente naquele homem que Deus veio habitar. Por isso que se fala: Deus conosco, Emmanuel. E através do sacerdócio, aqui entra a história do sacerdócio, porque Cristo se tornou sacerdote eterno. Porque antes se oferecia bodes, novilha, milhares, um monte, hoje mudou, vamos deixar de lado. Aí Jesus falou claro: tu não quiseste mais ovelhas nem bodes. Tu me deste um corpo. Eis, ó Deus, que eu venho para fazer a tua vontade. Qual foi o sacrifício? O seu corpo.
Então nós encontramos Deus corporalmente. A verdade, ele falava muito lindo. O que era invisível, que nós podemos perder com a mente, pensando, estou pensando em Deus. O que está pensando em Deus? Se você não tem como pensar, se fez visível. Se vocês quiserem experimentar, tiver angustiado, isto e aquilo, tente colocar tudo de lado. Se consegue, porque não é tão simples, precisa um exercício muito grande de oração. Consegue pensar Cristo fisicamente nos seus atos, lógico, porque não podemos pensar se era loiro, se era moreno, isso não interessa. Nos seus atos, no momento em que ele sara o cego, no momento em que fala com a samaritana, no momento em que ele se oferece na cruz, no momento em que ele grita, no momento em que ele sua sangue. Se vocês conseguem pensar, gente, Cristo e acredita que ele é filho de Deus, eu garanto para vocês, se quiserem, pode me cobrar. Vocês começam a sentir paz. Porque ele é Deus. O invisível se fez visível. O eterno Deus invisível não se fez comida na Eucaristia. Então veja, isto, como que eu posso chamar? É o cordão umbilical. Deus que transforma a sua onipotência, o seu infinito, traduzindo, esmiuçando para alimentar o nosso ser. E nem que leve a vida toda, nós teremos vivido dignamente, porque temos um futuro. É a nossa alma que dá o sentido também ao nosso corpo. Porque também por causa dele presente dentro de nós, Cristo, nós poderemos ressuscitar. Se é um princípio ativo dentro da pessoa sepultada, acabou. A semente que não presta, não germina. Se não tem um princípio ativo para nascer, não funciona. É assim dentro de nós, é preciso este princípio ativo que nós recebemos através da comunhão de Cristo, que se fez homem e entrou em comunhão conosco, humanidade, que vai ser o nosso futuro. Não vou explicar o resto, depois será por outra vez.